E eu já ouvi muitos conselheiros tutelares me chamando no direct e falando: Larissa, meu colegiado, os conselheiros querem ir para as ruas, querem ir para os blocos, né? Querem ficar indo para participar, para poder entrar de graça nos lugares e tal. Gente, isso é uma mentalidade medíocre, tá? Desculpem aqui a palavra, mas é mentalidade medíocre. Então, o tema da nossa live hoje vai ser o Conselho Tutelar e as festas, incluindo a festa de carnaval, que todo ano acontece, e a gente, infelizmente, vez ou outra, vê aí, né, nas redes sociais, nos jornais, lá estão os conselheiros tutelares, junto com a polícia militar, junto com a vigilância sanitária, fazendo a fiscalização daquilo que não lhe compete, não é verdade? Então, vamos lá, vamos começar os trabalhos aqui dessa noite. Papel e caneta na mão. Então vamos lá, olha só. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês gravem muito, assim, anotem, tá? Se possível, anotem o que eu vou dizer para vocês. Eu sempre tenho dito aqui nas lives o seguinte, que uma das inúmeras inovações que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe vem a obrigatoriedade de instalação de pelo menos um conselho tutelar no município. Então, nós temos, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criação do órgão Conselho Tutelar, tá? E o órgão Conselho Tutelar, ele é um órgão público, municipal, ele é um órgão integrante da administração pública local. Porém, ele é um órgão que ele possui características muito bem definidas em lei. E a lei que define o que é o Conselho Tutelar, o que faz, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os conselheiros, as conselheiras tutelares vão precisar estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sempre falo que o Estatuto ele tem que ser o livro de cabeceira. Então, é a Bíblia. É o arroz com feijão de todo dia. E quando a gente consegue entender o que é o Conselho Tutelar, quais são as suas principais características, a gente consegue romper, a gente consegue eliminar muitas distorções, a gente consegue eliminar muitas informações, características que foram sendo atribuídas ao Conselho Tutelar ao longo dos anos. Nós vamos fazer agora em julho 32 anos de estatuto e a gente ainda vê o órgão Conselho Tutelar sendo totalmente deturpado, totalmente desvirtuada a sua função, as suas características. E nós temos a incumbência, a missão de não deixar que isso prossiga mais, que isso continue acontecendo. Vão ser vocês, conselheiros e conselheiras tutelares, que vão dar um basta nisso, que vão dar o stop para toda e qualquer informação que não seja a coerente, a correta sobre o Conselho Tutelar. Mas para isso, vocês vão precisar buscar muito conhecimento. Muito conhecimento. Eu já falei um pouco da minha trajetória para vocês aqui. Eu venho, de 2 mandatos, segundo mandato como conselheira tutelar. Eu sou advogada, advoguei por 10 anos na área de família e sucessões, por 2 anos e meio, quase 3 na área da infância e da juventude. Então, quando eu fui para o Conselho Tutelar, eu tinha uma experiência da advocacia e a minha experiência como advogada. Então, eu já fui advogada de adolescentes que cometeram ato infracional, de adolescentes infratores. Então, é muito importante que vocês saibam que nós precisamos começar a entender qual é o verdadeiro papel do Conselho Tutelar. Não dá mais para a gente fingir que não sabe, não dá mais para a gente fazer de conta, não dá mais para a gente achar que é desse jeito. Por quê? Porque a gente vai precisar começar a partir de hoje, a partir de agora, começar a
fazer com que o órgão, o conselho tutelar, seja respeitado e ocupe o seu devido lugar na sociedade e dentro do sistema de garantias de direito. E esse papel, essa incumbência, esse dever cabe a vocês, conselheiros e conselheiras tutelares. Então, nós estamos contando com vocês para essa grande luta, que é colocar o conselho tutelar, como diz o meu amigo Luciano Bettiati, no centro da legalidade e fazer com que ele desempenhe o papel para o qual ele foi chamado, ok? Então, o conselho tutelar, ele foi uma das inúmeras ideias, inovações que o legislador trouxe no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como também a criação do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a gente percebe, com a criação do Conselho Tutelar, um grande passo no rumo à democratização e uma maior agilidade na solução de problemas relacionados à violação dos direitos de crianças e adolescentes nos municípios, tá bom? E como eu disse aqui, é o artigo 131 que vem trazendo as suas características importantes e uma principal, uma característica importante que o 131 traz é a que nós vamos falar aqui hoje, porque ela vem muito a calhar, ela vem muito direcionada ao assunto que a gente vai trazer aqui. Então, lá no 131 a gente tem características muito importantes do órgão Conselho Tutelar. Características que são mestras, pilares, que são, na verdade, grandes princípios que vão nortear todo o entendimento de vocês enquanto conselheiros tutelares nessa temática em que se trata de conselho tutelar, tá? E lá no 131 tem uma característica lá no finalzinho do 131 que diz que o conselho tutelar ele é um órgão encarregado pela sociedade por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E aí eu vou abrir um parêntese bem grande aqui para a gente falar desse zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Por que, Larissa? Porque tem muito conselheiro, muitas conselheiras tutelares se equivocando ainda nessa questão do entendimento quanto ao zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, tá? Tem muitos colegiados por aí deturpando o entendimento do que é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Por que eu estou falando isso? Porque tem diferença entre zelar pelo cumprimento do direito e zelar do direito. E nós vamos aprender isso aqui hoje. Porque a gente vê muito aí, muitas informações, às vezes os conselheiros escrevendo, às vezes até próprios promotores, juízes, delegados, nas suas petições, nas suas requisições, nas suas informações, nas suas solicitações, colocando lá para que o conselho tutelar faça isso ou aquilo, na perspectiva de estar zelando do direito. E a gente vai ver que tem uma diferença enorme entre zelar pelo cumprimento do direito, como está no 131, e zelar do direito. Mas o que acontece? Olha só, pensem comigo. Infelizmente, a gente vê por aí uma inadequada compreensão acerca das reais atribuições do órgão Conselho Tutelar, tanto por parte das autoridades públicas, quanto também pela sociedade e por muitos de seus membros. Infelizmente, nós temos ainda muitos conselheiros e conselheiras tutelares que não entendem realmente o que é o Conselho Tutelar. Vamos falar a verdade, Muitos conselheiros tutelares estão no Conselho Tutelar como uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho. Nada contra isso, tá? Mas eu acho que essa mentalidade ela precisa começar a mudar. Porque a gente chegou num momento em que a gente precisa de profissionais altamente qualificados para ocuparem essas cadeiras. Altamente interessados em, de fato, exercer aquilo que é a função do órgão Conselho Tutelar, com um interesse imenso em fazer com que esse órgão ele cresça, ele apareça, ele seja respeitado, ele seja valorizado como ele deve ser. Então, para os próximos processos de escolha, a gente tem chamado muito a atenção dos gestores municipais para que realmente façam processos de escolha em que nesses processos de escolha, de fato, seja uma escolha de verdade, que eles escolham
aqueles profissionais que realmente, né, têm propósito, têm missão pela causa, mas que também buscam por conhecimento, querem fazer aquilo que é o correto, querem agir dentro da legalidade, querem assumir com responsabilidade essa função tão relevante e tão importante que o legislador trouxe. Tá? A gente não pode mais tratar o Conselho Tutelar como um órgão qualquer, como, né, um zero à esquerda, como se não fosse algo de grande valor, porque é um órgão de muito valor e esse valor ele precisa começar a nascer dentro de vocês, essa vontade, esse desejo de que esse órgão realmente ele seja valorizado. Né? A ciência já comprovou por diversos estudos que aquilo que a gente coloca energia, aquilo que a gente mentaliza, a gente consegue ver todo o universo trabalhando a favor desse desejo, a favor dessa vontade. Então, se nós queremos um conselho tutelar melhor, eu convoco e convido cada um de vocês que estão aí me ouvindo hoje, conselheiros e conselheiras tutelares, a fazerem uma carta para vocês no futuro, a fazerem uma carta para vocês dizendo como que vocês gostariam de ver o conselho tutelar. E vocês imaginarem isso, né, de forma muito clara em mente, tá? Vocês vão mentalizar esse desejo, esse sonho, essa vontade de vocês, tá bom? E se vocês fizerem isso todos os dias, né, colocarem, escreverem uma carta para vocês de como vocês gostariam de ver o conselho tutelar, como vocês gostariam que esse conselho estivesse, como você gostaria que fosse o seu colegiado, e você desenhar isso, colocar isso num papel, e você todo dia antes de dormir, todo dia antes de acordar, você olhar para aquele papel e você mentalizar, e você dizer em voz alta, ler para você aquela carta em voz alta, de como você gostaria que fosse o conselho, eu tenho certeza que em breves dias a gente vai ver um conselho tutelar muito fortalecido, um órgão assim excepcional, em que as pessoas vão olhar, vão elogiar e vão agradecer, tá certo? Então essa incumbência é nossa e a gente tem um trabalho muito grande pela frente, tá bom? E eu conto com cada um de vocês nessa perspectiva, ok? Então o que acontece? Por a gente ter, né, essa inadequada compreensão acerca do que é o conselho tutelar, quais são as suas características, quais são as suas reais atribuições, tanto pela sociedade, quanto por outros órgãos e até mesmo pelos próprios membros do conselho tutelar, isso tem gerado inúmeras distorções e problemas na sua forma de atuação e compreensão do exato sentido do que é, por exemplo, zelar pelo cumprimento do direito. E aí eu venho chamar a atenção para vocês aqui nesse momento, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer e que vocês anotem o que eu vou dizer para vocês aqui, porque isso é importante. Então, olha só, Larissa, então tá, eu entendi que a gente tem muitas dificuldades de fazer com que a sociedade entenda e tenha uma interpretação correta do que é o zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. E eu quero trazer vocês a fazerem uma reflexão comigo aqui nesse momento. Quando o legislador ele trouxe lá no 131 as características, né, eu falo que ali é a pedra angular, ali está toda a identidade, né, a identidade do órgão conselho tutelar, ela está bem estampada ali no 131. Então, quando o legislador ele fala que é um órgão encarregado pela sociedade, né, escolhido pela sociedade para zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, ele está dizendo que esse órgão ele tem um poder de fiscalização, de fiscalizar se realmente direitos de crianças e adolescentes, Larissa, que direitos que são esses? Aqueles lá na Constituição Federal, que estão lá no artigo 227, os que estão lá no artigo 4º do Estatuto, se eles realmente estão sendo cumpridos por quem deva cumprir, se realmente eles estão sendo garantidos, protegidos por quem deva garantir e por quem deva proteger. Então, entenda, zelar pelo cumprimento do direito é ser encarregado pela sociedade, ou seja, é ser escolhido pela sociedade para exigir de quem tenha que cumprir, de quem tenha que fazer valer a garantia do direito para que seja feito. E não você ir lá fazer e executar no lugar de quem deveria estar fazendo, tá bom? E a gente traz essa concepção de forma muito clara, porque quando a gente fala em zelar pelo cumprimento do direito, a gente está falando
que o estatuto ele traz quem tem que cumprir esses direitos. Ele traz, inclusive, lá no artigo 4º, quem deve, né? Quem deve garantir os direitos. Então, lá, se você for olhar o artigo 4º, ele tá lá. Ele começa assim: é dever da família, da sociedade, da comunidade, do poder público assegurar. Não é isso? Então, lá está descrito quem tem o dever de assegurar a garantia desses direitos. E o órgão conselho tutelar, ele vem na perspectiva de, ficar olhando, fiscalizando se a família, se a sociedade, se a comunidade, se o poder público, ele está de fato garantindo os direitos de crianças e adolescentes. Então, por isso que o legislador, ele teve a sensibilidade de colocar uma palavrinha entre zelar e direito, que faz toda a diferença no entendimento, que é o cumprimento. Porque o conselho tutelar, ele vai zelar, ele vai fiscalizar, ele vai defender o cumprimento do direito por quem tenha que cumprir. Então, veja, existe uma diferença enorme entre zelar pelo cumprimento do direito e zelar do direito. O conselho tutelar, ele não zela do direito de ninguém. Ele não é zelador do direito. Ele zela pelo cumprimento do direito. Ele exige de quem tem que fazer que faça. Portanto, esse zelar pelo cumprimento do direito, ele estampa o quê? A autonomia do órgão conselho tutelar. Ele deixa estampado que o conselho tutelar, ele é um órgão requisitor de serviços. Ele é um órgão que delibera. Ele é um órgão que dá ordens. Ele é um órgão que aplica medidas de proteção para que serviços, para que outros órgãos, outros serviços ou programas de atendimento cumpram, executam. Mas o conselho nunca irá executar. Por quê? Porque é totalmente incoerente. O legislador, ele não iria ser incoerente ao dizer que o mesmo órgão que tem que fiscalizar se o direito está sendo cumprido por A, B, C ou D, é o mesmo órgão que vai ter que cumprir aquilo. Então, vejam, entendam. Eu estou sendo clara para vocês? Diz para mim no chat se vocês estão entendendo de forma clara o que é o zelar pelo cumprimento do direito. Porque eu vejo isso muito forte, às vezes, na comunicação de vocês comigo, quando vocês me fazem algumas perguntas. Por quê? Porque eu tenho preocupação em fazer com que a minha comunicação ela seja o mais clara e objetiva possível para vocês, tá? Vocês saírem de uma aula, saírem de uma live com dúvida, não é legal. Lembra que eu sempre falo para vocês aqui que o nosso cérebro ele é uma máquina? E que o nosso cérebro, quando ele recebe uma mensagem, ele consegue absorver em média 14% daquilo que foi dito. E para que ele reforce aquela informação, ele vai precisar ouvir outras vezes, ou ele vai precisar de ler aquilo novamente para que ele consiga absorver aquela informação. Então, eu me preocupo muito com essa comunicação clara e objetiva para vocês. Por quê? Porque, vou repetir, gente, não cabe mais amadorismo na área da infância e da juventude. Não dá mais para brincar de ser conselheiro e ser conselheira tutelar. Chega, não é playground, não é parque de diversão, tá? Nós precisamos de profissionais que estejam realmente comprometidos com a causa. Eu até brinquei, né, quando eu fui divulgar aqui a live de hoje, que hoje nós seríamos o bloco dos comprometidos. Aqueles que realmente estão comprometidos com o conhecimento, comprometidos com a causa, comprometidos em oferecer o melhor que tem. Porque quem ganha com o profissionalismo de vocês é a criança e o adolescente, é a família lá na ponta. E a gente precisa tratar isso com muita seriedade, tá bom? Então, zelar pelo cumprimento do direito é exigir de quem tem que fazer que faça. Você está conselheiro tutelar, quer dizer que você foi escolhido pela sociedade, dentre tantos outros homens e mulheres,
para que vocês estivessem exercendo um papel como se fosse de um controle externo, em que vocês estivessem fiscalizando a família, a sociedade, a comunidade e o poder público para ver se eles estão realmente cumprindo com a lei, cumprindo com aquilo que o Estatuto trouxe como absoluta prioridade e como prioridade, que é direitos de crianças e adolescentes, tá certo? Então, o Conselho Tutelar, ele cumpre, ele zela pelo cumprimento do direito, tá? Ele faz com que aqueles que não estão cumprindo, que eles cumpram. Agora, zelar do direito, gente, zelar do direito é botar a mão na massa. Zelar do direito é dar a devida garantia do direito. Por quem? Por quem tem o dever de fazer isso. A gente sabe quem é que tem. Não é verdade? Família, sociedade, Estado. E aonde que eu encontro isso? O próprio artigo 98 do Estatuto, ele é claro ao dizer, né, que o Conselho Tutelar, ele aplica medidas de proteção sempre que o direito da criança e adolescente, ele está ameaçado ou violado por quem? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por omissão, por falta ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão da sua conduta. Então, ali no 98, nós já temos os agentes que deverão garantir esses direitos que estão lá no artigo 4º. Então, zelar do direito é quem tem que zelar, que zele. Quem tem que fazer, que faça. Tá certo? Então, ó, é muito importante vocês entenderem essa diferença. Parar de ficar falando por aí que o Conselho Tutelar zela do direito. Que aonde tem criança e adolescente, o Conselho Tutelar tem que meter, né, o bedelho. Tá certo? Nós não vamos ser indiferentes, tá? Vai chegar uma denúncia, vai chegar uma demanda em que uma criança ou um adolescente está envolvido, há suspeita de ameaça ou violação de direito, é claro que o Conselho Tutelar vai fazer alguma coisa. Talvez não seja ele o executor do serviço ou do programa, mas que vai demandar alguma ação do órgão, isso é fato, tá? Nem que seja ali o atendimento, um aconselhamento, né, para que a família procure a defensoria pública, isso vai acontecer, tá? Nós também não vamos ficar indiferentes às situações que vão chegando ao Conselho Tutelar, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui é que há uma diferença entre zelar do cumprimento, pelo cumprimento e zelar do direito. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui esclarecidos com relação a isso. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitos conselheiros tutelares achando que zelar pelo cumprimento é o mesmo que zelar do direito e não é. É diferente. Então, parem de falar bobeira por aí, tá? Para de falar, eu zelo pelo direito, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. A criança tá abandonada lá na casa. Eu vou lá. Não, gente, ó, cada um no seu papel, cada um no seu quadrado, você não vai ser indiferente à situação. Mas existem os atores, os órgãos necessários para fazerem ali o cumprimento das suas funções. Então, vamos devagar, certo? E não é diferente com o Conselho Tutelar. Outra coisa, a gente sabe que tem muitos órgãos e autoridades pensando da mesma forma. Pensando o quê? Pensando que o Conselho Tutelar, aonde tem criança e adolescente, ele tem que estar lá, fisicamente, prontamente, né, ali no local, para fazer alguma coisa. E não é isso. Tá certo? Não é isso. Se vocês forem observar, em nenhum momento fala em acionar o Conselho Tutelar, né, em solicitar o Conselho Tutelar, é sempre a palavra comunicar. Então, o órgão ele tem que ser comunicado. E a partir dessa comunicação recebida, é que o órgão, através do seu colegiado, ele vai vislumbrar a necessidade ou não de aplicação de alguma medida, tá? E zelar pelo cumprimento do direito é você, recebendo essa comunicação, fazer o que está lá no rol das suas atribuições, que a grande maioria estão lá no artigo 136, que a gente sabe que existem outras atribuições espalhadas pelo Estatuto, mas o rol da maioria está lá no 136 e é um rol taxativo, tá? Não é um rol exemplificativo.
tá bom? Para que sejam atribuídas novas atribuições ao Conselho Tutelar, precisa haver uma alteração na legislação, tá? Tem que ter um projeto de lei, tem que ter aprovação, e depois da aprovação, a alteração no estatuto, tá certo? Enquanto isso não acontece, enquanto novas atribuições não são atribuídas ao órgão, nós precisamos respeitar aquilo que o legislador concedeu como atribuição, como competência do órgão Conselho Tutelar. Isso tem uma razão muito boa de ser. Por quê? Porque se a gente não... Se fosse assim para o conselho fazer o trabalho de todo mundo, né? Ah, tem criança e adolescente, tudo tem que intrometer o Conselho Tutelar. Não precisariam criar outros órgãos. Para que criar assistência social? Para que criar, né, equipes técnicas? Para que defensoria? Para que polícia, né, para tratar dessa temática? Não, gente, o legislador ele é muito inteligente, tá? Então, existem órgãos competentes para desempenharem as funções estabelecidas em lei. Porque se não fosse assim, não precisava de tantos órgãos. Um órgão só fazia o trabalho que era de todo mundo, mas não é essa a ideia, a perspectiva, certo? Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, a perspectiva é que se trabalhe em conjunto. Desde que o mundo é mundo, a perspectiva é que nós precisamos uns dos outros para nos desenvolvermos, para crescermos, para nos auxiliarmos, e não é diferente, né, quando existe a criação de órgãos. Então, a gente precisa ter essa mentalidade também. E é claro, pessoal, que a gente vê muito por aí que, às vezes, as reais atribuições do órgão Conselho Tutelar nem sempre elas são muito bem vistas pela sociedade, né, pela autoridade, gostariam, né, ou que queriam que o Conselho Tutelar fizesse muito mais, né, do que o legislador colocou ali. Então, por certo, vai haver contrariações, e isso é normal, tá? Por certo, o Conselho Tutelar, quando ele entende o seu papel, quando ele entende a importância de se posicionar, ele vai contrariar muita gente. Ele vai contrariar prefeito, vai contrariar secretário, vai contrariar vereador, vai contrariar juiz, vai contrariar promotor, vai contrariar delegado, polícias, e vai contrariar até mesmo alguns dos seus membros que acham, né? Eu penso o seguinte, tem muitos conselheiros tutelares aí que queriam ser polícias, né? Queriam ser delegados, e eu acho que não estudaram muito, não conseguiram passar no concurso e acabaram falando, eu vou para o Conselho Tutelar porque lá talvez é a minha chance de aparecer e de realizar o meu sonho, que é de fazer uma fiscalização de uma festa, por exemplo, como hoje nós estamos falando da fiscalização de festas, é aquele auê, né? E eu já ouvi muitos conselheiros tutelares me chamando no direct e falando, Larissa, meu colegiado, os conselheiros querem ir para as ruas, querem ir para os blocos, né? Querem ficar indo para participar, para poder entrar de graça nos lugares e tal. Gente, isso é uma mentalidade medíocre, tá? Desculpem aqui a palavra, mas é mentalidade medíocre. E se a gente não começar a colocar o Conselho Tutelar no lugar que ele merece, né, no pedestal que ele merece, no pódio que ele merece, a gente vai daqui um tempo vai acabar o Conselho Tutelar. Porque se a gente não começar a entender a importância do órgão, a sua valorização, conhecer a sua identidade, respeitar os seus princípios e valores, vocês me desculpem dizer, mas o Conselho Tutelar está fadado ao fracasso. E é essa a realidade. E eu acho que a gente precisa de ter profissionais capacitados, e aí eu venho chamar a atenção de vocês para as capacitações, para as formações continuadas, né? Não ficar esperando isso do município, não ficar esperando isso das secretarias, vocês buscarem isso para investir em vocês. Às vezes a gente acha que é um gasto, né? Que é uma perda, e não é perda, gente. Tudo que você investe em conhecimento é investimento. É para a sua vida toda. Se tem uma coisa que ninguém vai tirar de você, é o seu conhecimento e a sua experiência profissional. Isso ninguém tira de você. E se você acha que talvez hoje, para você isso não é importante, talvez lá na frente você vai se arrepender de não ter abraçado a oportunidade que te deram de aproveitar essa chance
de trabalhar numa área tão importante, tão relevante que é a infância e a juventude. E nós estamos carentes de profissionais, de exímios profissionais, de profissionais extraordinários nessa área. Então eu convido vocês que estão aqui assistindo essa live a se aprofundarem mais nessa área, a se aprofundarem mais nesse tema. E eu posso falar isso para vocês assim com muita propriedade, e eu já falei isso aqui em outros momentos, porque quando eu fiz a minha faculdade de Direito, eu não tive na minha grade horária a matéria ensinando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando eu fiz a minha faculdade, nós já tínhamos aí 10 anos de Estatuto. E nós não tínhamos ainda na grade horária a matéria Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, entendam vocês, muitos dos juízes, delegados, promotores que estão aí na ativa são profissionais que se formaram na mesma época que eu, ou até mesmo antes de mim. E também não tiveram na sua grade horária matéria que ensinassem eles sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando eles caem de paraquedas nessa área, eles têm muita dificuldade, eles acabam atuando no amadorismo, acabam atuando na perspectiva menorista, porque o que eles conheceram foi o quê? O Código de Menores, foi juizado de menores. Então, eles acabam trabalhando no automático. E você conseguir romper costumes de anos não é fácil, mas é muito possível, tá? É possível. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, capacitação, formação continuada. Não só os conselheiros tutelares, mas os demais atores do sistema de garantias de direito, juízes, promotores, delegados, assistentes sociais, todos que trabalham na área infanto-juvenil devem estar constantemente passando por capacitação, formação continuada. Porque é preciso a gente entender que nós estamos num novo tempo, tá? Não dá mais para trabalhar com a infância e a juventude na mesma perspectiva, dos mesmos moldes que se trabalhou na época do Código de Menores. E aí a gente vê a dificuldade de entender o que o legislador quis dizer quando ele criou o órgão Conselho Tutelar. Porque a ideia da sociedade, a ideia de muitos órgãos e autoridades é que o Conselho Tutelar ele veio para fazer o papel que antes era do Comissariado de Menores. Não tem nada a ver com isso. Porque a gente sabe o que o Comissariado de Menores fazia, né? Eles iam para as ruas, né? Iam para as festas, fiscalizar, tinham lá a Kombi, né? Do comissariado, eles saíam pegando crianças, adolescentes nas ruas, colocando na Kombi, era aquele terrorismo, né? Aquele medo. Então, assim, meio que transferiram essa questão para o Conselho Tutelar. A gente não pode admitir isso, porque o Conselho ele veio numa outra mentalidade, numa outra perspectiva totalmente diferente. Apesar de estarmos ainda vivendo um tempo pandêmico, mas ainda as pessoas estão se divertindo por aí, né? Então tem alguns bloquinhos camuflados por aí, e aí às vezes as polícias ficam nas ruas fazendo fiscalização, né, os fiscais da prefeitura, e acabam acionando a presença dos conselhos tutelares para essas blitz, né? Eles usam um termo assim até bonito, né? Blitz educativa e tarará, tarará, tarará. Isso aí é conversa para boi dormir, tá? Não tem nada disso, não. Querem é que o conselho faça uma coisa que não é da competência dele. E, por certo, muitos conselhos tutelares foram acionados no sobreaviso ou no plantão para executar alguma ação que não lhe compete, tá? E essa live aqui, ela tem a intenção de reforçar o que estamos dizendo aqui sempre nas lives. Sempre que a gente vem aqui, a gente vem dizer para vocês a importância que é de vocês aprenderem a se posicionar, tá certo? Então, o conselho tutelar, ele vai ter que aprender a se posicionar. Se não se posicionar, vão posicionar o conselho tutelar. Eu tenho dito essa frase sempre aqui. E se o conselho tutelar não se posicionar, vão posicionar o conselho tutelar. E às vezes a posição que estão colocando o conselho tutelar, ele não vai gostar. Tá certo? Então, ó,
Os conselhos vão ter que buscar conhecimento, lutar por capacitação, por formação continuada. Ah, o município não paga, não sei o quê. Fizeram o pedido, houve a negativa, encaminha para o Ministério Público, tá certo? Ah, não deu e tal. Você não pode continuar trabalhando sem conhecimento. Você não pode continuar trabalhando à mercê dos grandões que vão passar por cima de você. Então, você vai ter que tomar uma decisão. E a decisão que eu aconselho você a tomar é você investir em você, no seu conhecimento. Sabe para quê? Para daqui a alguns anos, quando você sair do conselho tutelar, você não ter crise de pânico, você não sofrer de depressão, de ansiedade. Sabe por quê? Porque a pressão em cima de você é muito grande. Porque eles ameaçam. A forma que eles encontram de fazer com que o conselho tutelar faça aquilo que ele não tem que fazer é ameaçando. E aí eu vou dizer para vocês algo que eu venho dizendo aqui nas lives, que é o seguinte: os juízes, promotores, delegados, defensores são profissionais muito preparados. Eles estudaram anos, tá? Primeiro eles tiveram que fazer o curso de direito, depois eles tiveram que advogar por um tempo, depois ficaram anos estudando para concurso público, estão anos na função que eles estão, então eles vão utilizar da expertise deles durante todos esses anos de carreira profissional para amedrontar você, para coagir você, para fazer com que você tenha medo e você não se posicione e você não reaja. E se tem uma coisa que o ser humano sabe sentir é medo, e o medo paralisa, tá? Medo paralisa. O medo te deixa numa posição estática, ele não te deixa movimentar, ele não te deixa crescer. Então, por favor, para que vocês eliminem esse medo, essa crença limitante de vocês, vocês vão precisar buscar muito conhecimento. Vocês vão precisar buscar ajuda de pessoas, de mentores, pessoas com experiência, que passaram pelo que vocês passaram, para auxiliar vocês nessa caminhada e nessa jornada. Gente, é coisa séria que nós estamos falando aqui. Nós não podemos mais brincar de ser conselheiros tutelares. Eu conheço muitos profissionais que estão com problemas, estão afastados porque sofreram processo administrativo de forma arbitrária, tá? Por perseguição, por coação. A gente sabe que isso tem sim, principalmente em cidades pequenas. Então, nós precisamos nos empoderar, buscar conhecimento para que a gente não venha mais passar por essas questões, tá bom? Ó, busquem o direito de vocês, lutem pelo direito de vocês, tá certo? E olha só, no conselho tutelar, não está no rol, o conselho tutelar não está no rol de quem possa ameaçar ou violar direitos. Lembra lá do artigo 98? É o conselho tutelar que vai aplicar medidas de proteção sempre que o direito da criança ou adolescente está com o direito ameaçado ou violado por terceiros. Então, veja, o conselho ele não está no rol daqueles que têm o dever de executar algo, de garantir, né, de dar ali a proteção daquele direito. Ele tem ali o condão de fiscalizar se aqueles que devem dar aquela proteção, seja a família, seja a sociedade, né, ou seja o Estado, eles estão fazendo. Então, anotem isso aí. Anotem o que eu vou dizer. Primeiro, conselho tutelar não fiscaliza portaria de baile. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Ó, tem muitos conselhos tutelares por aí com camiseta, né? Preta, parecendo que é polícia civil, escrita atrás, conselho tutelar, colete, né? Com colares aí, nem tô lembrando agora o nome disso, né? Distintivos aí da polícia, né? Como se fossem policiais, né? Passando aí o maior terror na sociedade, maior medo. Então, gente, pelo amor de Deus, não façam isso não, tá? Então, o CT não fiscaliza portaria de baile, não fiscaliza portaria de clube, o conselho tutelar não monta barraquinha na praça, não monta barraquinha na rua, né, para ficar ali na rua olhando, fiscalizando, nada disso, não é papel do conselho. Nós temos os órgãos da segurança pública para fazer isso. Não fiscaliza bares, não fiscaliza as barraquinhas,
tá? O conselho tutelar, né, nas festas aí de carnaval, por exemplo, não acompanha na delegacia o adolescente que porventura cometeu ato infracional, não acompanha a oitiva. Nós tivemos aqui no mês de fevereiro uma série de lives e nós falamos na primeira live de fevereiro sobre o delegado e a proteção jurídico-social do adolescente que cometeu ato infracional. Então, é muito importante vocês entenderem a integralidade operacional daqueles órgãos que estão lá no artigo 88, inciso 5º, quando se trata dessa temática aqui, tá? E o estatuto, ele é claro, a lei é clara, não tem lá falando que o conselho tutelar, ele tem que participar nesse atendimento inicial ao adolescente que cometeu ato infracional, tá bom? Outra coisa que o conselho tutelar não faz, não acompanha em hospital, né, o adolescente que ficou bêbado, né, chapou lá no carnaval, chapou na festa, ficou bêbado, tá caído lá e aciona o conselho tutelar. Não, gente. Não. Tem as autoridades competentes para fazer isso, tá? Outra coisa, o conselho tutelar não fica fazendo ronda, né, andando aí pelos blocos, pela multidão, procurando se tem criança ou se tem adolescente sozinho. Para com isso. Para de fazer terrorismo. Isso não é papel de conselho tutelar. Assuma o seu papel, tá? Outra coisa, o conselho não fica na porta de banheiro. Tem conselhos que quando eles vão para os carnavais, gente, é um na porta do banheiro, um na esquina da barraquinha, o outro... Não, pelo amor de Deus, gente, não faz isso comigo, não. Misericórdia. Não passa vergonha. Por Deus, tá? Outra coisa, o conselho tutelar não faz autuação. Não faz autuação de bares ou restaurantes que estão vendendo bebida alcoólica para adolescentes. Existem os órgãos da prefeitura, os fiscais para fazerem essa fiscalização. Existe a segurança pública. Gente, o conselho tutelar, seja feriado, seja dia comum, qualquer dia da semana, qualquer horário, ele não muda as atribuições dele. Ele vai continuar fazendo aquilo que está na lei. É carnaval, é Semana Santa, é Natal, é Ano Novo, é Dia da Criança. Não interessa. As atribuições do conselho tutelar não mudam, tá? Não mudam. Ah, é carnaval, né? O Ministério Público, né, mandou, o Ministério Público, ele também tem funções, competências definidas em lei, tá lá no artigo 201. Se você for lá no artigo 201, né, e tiver alguma requisição, até porque o conselho tutelar não é órgão requisitável pelo Ministério Público, tá bom? Então, só tem um inciso lá que diz que o Ministério Público determina alguma coisa, que é o inciso 7º, que determina a instauração de inquérito policial. Só lá que o Ministério Público determina alguma coisa, tá bom? Então, dentre as competências do MP, não está o conselho tutelar, um dos requisitáveis dele. Então, prestem atenção, vejam a lei, verifica-se lá, né, no ofício do MP, ele está dentro da legalidade, ele está agindo também dentro da competência dele, né? Não é só verificar a sua competência, veja a competência do outro, tá certo? Saibam se posicionar frente aos pedidos das autoridades, frente aos pedidos dos outros órgãos, né? Muitos órgãos utilizam aquela questão, não, é parceria, né? Vamos fazer uma parceria, né? É só hoje, é uma vez ou outra, né? O conselho, né, tem que zelar pelos direitos de crianças. Opa, não é zelar do direito, não, zelar pelo cumprimento. Então, começar a se posicionar, começar a ter esse entendimento, tá certo? E, ó, lá no artigo 144 da Constituição Federal, por exemplo, tá claro qual que é o papel da segurança pública, tá? Olha o que diz o artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Então, vejam, não cabe mais amadorismo. Para de trabalhar de forma amadora. Para de ser profissional medíocre. Saia da sua zona de conforto. Invista em você, tá? Invista em você. Ontem eu tive aqui a primeira reunião com a turma do Conselheiro Pro e as meninas disseram muito isso, né? Porque eu fiz uma dinâmica com elas de se apresentarem, falarem cidade, estado, como me conheceram, a perspectiva delas. E elas disseram: Larissa, a gente não quer mais trabalhar de forma amadora. A gente cansou de trabalhar de qualquer jeito, porque a gente não tá vendo resultado, né? A gente vê aí ciclos viciosos passando de conselhos para conselhos, de mandatos para mandatos, a gente não vê evolução, a gente não vê melhora, a gente não vê crescimento, né? Então eu tenho alunos de primeiro mandato, de segundo, de terceiro mandato no curso. Então a gente vai trabalhar na perspectiva de fazer com que esses ciclos viciosos se quebrem e comecem a se quebrar através das atitudes deles. Então, eles vão ser protagonistas nessa quebra desses ciclos viciosos, né? Dessas crenças limitantes que limitam, essa crença de não pertencimento, de não merecimento, né? Elas vão quebrar isso, os alunos vão quebrar esse ciclo. Então, o curso, ele vai ajudar esses profissionais a quebrarem esses ciclos viciosos. Então, porque a gente está precisando de quê? De profissionais realmente comprometidos, profissionais que saibam se posicionar, profissionais que entendam qual é o verdadeiro trabalho em equipe, a importância de se ter uma equipe de alta performance. Então, isso é que a gente vai trabalhar. Outra coisa importante é vocês entenderem que usurpação de função é crime. Tem muitos conselheiros e conselheiras tutelares aí achando, né, que não é nada fazer um transporte de uma criança ou um adolescente para outro município, que não é nada, né, ficar acompanhando a oitiva de adolescente na delegacia, que não é nada, não custa nada, né, fazer uma escuta especializada de uma criança ou de um adolescente que chegou lá falando que foi vítima de violência, tá certo? E tem sim, custa caro, sabe por quê? Usurpação de função é crime. Existem pessoas capacitadas, ou pelo menos deveriam existir profissionais capacitados dentro dos municípios, dentro da rede de proteção, por exemplo, para fazer essa escuta especializada. Tá certo? Então, usurpar função é crime, 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 crime. Então, guardem isso, artigo 328 do Código Penal Brasileiro. Quanto menos conhecimento tem o conselheiro tutelar, mais predisposto ele está a distorcer as suas funções, a ser vítima de distorções, a ser vítima de arbitrariedades, a ser vítima de abusos de autoridades, tá certo? Então, geralmente, conselheiros tutelares que não buscam conhecimento, que não querem participar de capacitações, não investem em si mesmos, estão fadados a serem vítimas desse processo maldito e vicioso que viciou os conselhos tutelares do Brasil, tá? Essa questão de, sempre foi assim, nunca deu problema, eu acho que é assim, para de achismo, não cabe mais achismo, chega de achismo. Nós precisamos de profissionais exemplares, extraordinários, proativos dentro dos conselhos tutelares. E eu sempre falo isso aqui, nós precisamos ter em mente que nós precisamos de ter um conselho tutelar, aliás, de entregar um conselho tutelar muito melhor do que nós pegamos. Então, esse é o objetivo dos colegiados, é deixar um legado, é deixar um conselho tutelar muito melhor do que ele pegou. É deixar ali, por exemplo, avanços, melhorias, metas de curto, médio e longo prazo cumpridas, sementes plantadas.
Isso é o bonito da profissão, né? Tem um ditado que fala que a gente tem que deixar boas sementes, porque pode ser que um dia a gente precise voltar. Então a gente precisa cultivar um ambiente de trabalho, deixar ali boas energias, deixar ali boas intenções, fazer com que as pessoas lembrem de você de uma forma positiva, né? Lembrem de você e pensem, né? Eu já postei uma frase assim, né? Que os seus colegas possam olhar para você e ver ali, né? Que por ali passou um profissional coeso, um profissional responsável, um profissional proativo, um profissional que lutou por melhorias, né? Que correu, que foi atrás. E olha, gente, ninguém bate em uma equipe de alta performance. Se vocês começarem a entender a importância que é de trabalhar a mente de vocês enquanto profissionais, se vocês começarem a entender a importância que é de potencializar as habilidades de vocês enquanto membros de uma equipe, vocês são imparáveis. Ninguém mais vai parar vocês. Então, às vezes, aquilo que estava sendo difícil para vocês de conseguirem, por exemplo, né, de ter melhorias na sede, de conseguir uma sede melhor, de conseguir ali uma reforma que seja, né, de conseguir ali um veículo, de conseguir organizar o sistema de garantias de direito. Isso vai acontecer, mas alguém vai ter que dar o primeiro passo. Então, vocês vão ter que mudar a mentalidade de vocês primeiro, para que isso aconteça, tá? Então, ó, finalizando aqui, o Conselho Tutelar, ele precisa ter um colegiado coeso, um colegiado forte, que sabe se posicionar, porque só assim a gente vai conseguir melhorias para a categoria. Só assim a gente vai conseguir ver o Conselho Tutelar, a categoria sendo respeitada, sendo valorizada, porque a sociedade, ela precisa de um Conselho Tutelar forte. Vocês são representantes da sociedade. Vocês estão ali representando milhares de crianças e adolescentes que não têm voz. Então, vocês não podem ser qualquer órgão. Vocês não podem ser um órgão meia boca. Vocês precisam ser um órgão proativo, um órgão foda, forte, para que vocês consigam, de fato, né, devolver para a sociedade, né, um trabalho de excelência. Que a sociedade possa reconhecer no Conselho Tutelar realmente um órgão que faz valer os direitos das crianças e adolescentes. Então, pensem nisso, reflitam nisso, tá? Reflitam, reflitam e reflitam. Fui!